Olá, sou o professor Júlio César Sanches, estou aqui, convite especial do meu amigo Alberto Gentil, realmente um grande amigo, e vamos juntos dividir conhecimento aqui sobre o uso capião de abandono de lar, hein? Um importante assunto, mesmo porque você, eu, qualquer um pode ser abandonado, né? Então vamos correr esse risco e se ocorrer, pelo menos a gente sabe o que fazer. Combinado? Fechado? Então juntos vamos aprender o que é uso capião em relação ao mais específico ao uso capião de abandono de lar e com ele a jurisprudência atual. Olha que legal, olha que bacana. Antes disso, a amiga Graziele pediu para apresentar aqui, você que faz a assinatura aqui, não esqueça de adquirir, né, realmente o Arispe Jus. Então você entre em contato com a Arispe aí, realmente já está à disposição. Interessante aí, um belo material feito com muito carinho, aparece até meu amigo aqui, então isso está muito legal. Então divida, não perca a oportunidade, tá bom? Professor, nós vamos falar o que hoje? Então, uso capião de abandono de lar. Antes de começar a falar de uso capião de abandono de lar, é importante explicar qual que é o conceito do uso capião. E a grande função do uso capião é realmente transformar a posse em domínio. Aquela posse que muitas vezes não vale nada, como diz o meu grande amigo, aquela posse que é o contratinho de gaveta. E como diz meu grande amigo também, realmente o brasileiro tem tara por contrato de gaveta. 70% dos contratos, né, ou melhor, 70% aí das transações imobiliárias são feitas pelo contrato de gaveta. Então, a posse é uma realidade no nosso país. E é uma realidade por quê? Porque, na verdade, a nossa legislação permite. Em primeiro lugar, ela é muito falha no sentido do direito penal, pois nós não temos um crime que realmente configura ou tipifica, não temos muitos crimes, a não ser o esbulho possessório, que é uma situação realmente difícil de ocorrer na prática. Então não temos uma proteção efetiva em relação a essa propriedade, né, o domínio, e aí sim protegendo da posse. Então quando a gente fala de posse, olha que interessante, posse no Brasil é muito utilizado. E quando eu falo de posse, é o contratinho de gaveta, é isso mesmo. Esse contratinho de gaveta que pode ser compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, esse contratinho de gaveta que pode ser até um compra e venda, porque pagou e levou, direitos possessórios, direitos hereditários, tudo isso é contrato de gaveta. Quando eu falo da forma de adquirir propriedade no Brasil, é importante deixar claro que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil, com foco na prática. A primeira seria o uso capião, isso mesmo, o uso capião, através de várias ações, segundo a doutrina italiana, mais de 30 espécies de direito possessórios, né? Junto com eles, mais de 36 espécies de ações de direito, na verdade, direito de uso capião. Nós temos 36 teses, sem falar na novidade, hein? Sem falar na novidade que é o uso capião administrativo, né? Esse uso capião que pode ser feito por um tabelião, que na verdade falta regulamentação ainda não está realmente resolvida essa situação, mas mais uma novidade imposta aí também pelo novo Código de Processo Civil. Então falar de uso capião é muito importante. E uso capião não é urso campeão, né? Uso capião não é uso campeão, deveria ser campeão, a hora que consegue é um campeão. Nós temos várias espécies aí, segundo a doutrina e o direito italiano, mais de 36 espécies de uso capião. Mais de 36 espécies, olha que interessante. Na prática mesmo, nós utilizamos aí as mais efetivas, cerca de 99% das ações em andamento, realmente são ações de uso capião extraordinário, ordinário, constitucional, também chamado especial, uso capião coletivo e também a novidade, o irmão caçula, que é o uso capião de abandono de lar, que tem outros nomes também, né? Quando eu falo de uso capião de abandono de lar, tem outros nomes. Já escutei um doutrinador falar de uso capião, sanção, concordo. É uma verdadeira punição para aquele que abandona a sua esposa, o seu marido. Então é uma sanção, uma punição. Outro nome que gosto muito é o uso capião domiciliar, né? O domiciliar. Mas o nome mais adequado seria o uso capião especial, constitucional, de abandono. Então vários nomes, várias nomenclaturas diferentes. Fato é que eu vou chamar de forma prática uso capião de abandono de lar. Esse uso capião de abandono de lar é aquele uso capião que também deve ter requisitos do uso capião convencional, do uso capião que estamos acostumados. Entre esses requisitos, o primeiro é a posse, né? Tem que ter essa posse. Veja que qualquer uso capião nós temos que ter a posse, seja no ordinário, no extraordinário, no constitucional, no coletivo, no uso capião de abandono de lar. Todo uso capião nós temos que ter a posse. O lapso temporal, o animus domini, né? Como é chamado. Costumo dizer que
Para o leigo não pode falar animus dominis, para os juristas sim, porque se falar para o leigo assim, o senhor tem animus dominis, ele vai falar assim, eu já tomo o Catopril, o Rivotril, esse remédio eu nunca tomei, né? Então a verdade é essa, né? Então a gente tem que, no mundo jurídico sim, animus dominis, mas para o leigo não. Aí então nós temos que falar a vontade de ser dono. Qualquer usucapião, nós temos que ter a vontade de ser dono. E essa vontade é inicial, né? O sujeito já pula no imóvel com a vontade de ser dono. No usucapião de abandono de lar não é diferente disso não, hein? O usucapião de abandono de lar tem a vontade de ser dono porque já está no imóvel. O usucapião, eu costumo dizer que nós temos 3 requisitos, o coração do usucapião, seja qualquer usucapião. A posse, a vontade de ser dono, que é o animus dominis, e a posse mansa e pacífica. São requisitos básicos para qualquer ação de usucapião. Documentos básicos também, a certidão de propriedade, também a planta e o memorial descritivo, e também certidões de distribuições cíveis e criminais. Por quê? Porque isso daí eu vou fazer prova que a posse é mansa e pacífica. Então no mundo do usucapião de abandono de lar, eu tenho um pezinho sim na prática jurídica, né, no usucapião convencional, segundo o direito italiano mais de 36 espécies, mas eu tenho outro pezinho aonde? No direito de família. Olha que legal. Olha que assunto interessante. Porque é um usucapião com cara de usucapião, mas com mentalidade de direito de família, né? Porque a intenção desse usucapião de abandono de lar é realmente punir aquele que abandonou. Aquele cônjuge. Pode ser ele, pode ser ela. É como tem a lei Maria da Penha, deveria ter o João da Lapa, não é assim? Então esse usucapião serve para os dois, princípio da igualdade. Esse usucapião de abandono de lar é uma grande novidade. Na verdade, esse usucapião chegou, irmão caçula, chegou dentro do nosso Código Civil, uma verdadeira novidade. Gostaria de agradecer aqui as pessoas que estão assistindo nosso programa, hein? Sensacional, estúdio lindo, muito bonito o estúdio, né? Então bem bacana aqui, pai. Lembra até o Globo Esporte, muito legal o estúdio, né? Então um abraço para você que está nos assistindo pelo Face, pela internet, no YouTube também. Um abraço para todos vocês, é muito importante a sua audiência, que você acompanhe nosso programa feito com muito carinho, né? Só profissionais realmente competentes aí. Então continue acompanhando aí, só assunto bom, hein? Olha que interessante, pode rodar o material, olha só. Professor, e esse usucapião? Então ele tem um pezinho no direito civil, como qualquer tema de posse, propriedade, o Código Civil que regulamenta isso. Mas também é um usucapião que aparece no direito registral brasileiro, mais propriamente na Lei 6.015 de 73. Quando eu falo desse usucapião, o universo do usucapião, esse usucapião que é o irmão caçula, usucapião de abandono de lar, ou domiciliar, ou usucapião constitucional, especial, urbano de abandono, vários nomes, não importa que é o mesmo usucapião. Esse usucapião é naquela situação assim, a seguinte situação. Assistimos um filme uma vez, que é da Julia Roberts. E aí ela chacoalha o marido, acho que era umas 3 horas da manhã, chacoalha ele. Amor, e chama ele de amor, hein? Amor, amor. Acorda. Ele acorda todo assustado. Fala, 3 horas da manhã, eu tô dormindo, o que você quer? Ele vira e fala, o que você quer? Ela vira pra ele e fala, não quero mais você. Eu quero ir embora. Nossa, mas 3 horas da manhã você vai me falar isso? Como assim ir embora? Eu quero ir embora. E ela vai embora. Vai morar na Índia, né? Ou melhor, vai passear na Índia, depois passa pela Itália, depois passa em outros países também. O nome desse filme, professor, qual que é o nome desse filme? Se eu não me engano, Comer, Rezar e Amar. Se eu não me engano, hein? Mas fato é que dá para usar como exemplo aqui no nosso usucapião de abandono de lar. É o verdadeiro abandono. Ela ou ele vira e fala, não quero mais, vai embora. Um dia após mandar flores, olha só, hein? E aí quando vai embora, demora para voltar. E esse lapso temporal, no mínimo, tem que ser 2 anos, hein? 2 anos. Voltou após 2 anos, pode ocorrer o que aconteceu no filme, né? Ela bate na porta e fala, eu voltei. Ricardo, eu voltei. Vou dar até o nome aqui. Ricardo, eu voltei. Você voltou? Mas eu não quero mais ficar com você. Você sumiu durante 2 anos. E aí ela fala assim, mas eu te amo. Durante esses 2 anos aí que eu fiquei fora, mais de 2 anos, eu descobri que você é o amor da minha vida, Ricardo. E aí ela vira pra ele e fala, me perdoa, fique comigo. Ricardo fala o quê? Não te perdoo. Não te perdoo, não quero mais você. Você sumiu do nada durante 2 anos. Foi um abandono propriamente dito financeiro, físico, intelectual. Você sumiu. Eu não quero mais. Aí ela vira para o Ricardo pensando nos bens, né? Ou melhor, no bem, e fala, Ricardo, já que você não me quer mais, vamos vender esse apartamento. Porque eu comprei meio a meio com você. Eu usei até o FGTS, eu usei, Ricardo. O meu FGTS, você usou o seu, é meio a meio, é meu, eu sou meeira.
ele vira para ela: você era meira, porque eu fiz uma ação de uso capião de abandono de lar. A sua parte virou agora minha também. A sua parte agora realmente ocorreu a fusão à minha parte. Você não tem mais parte nenhuma desse imóvel. Eu tenho o domínio da totalidade desse imóvel. Olha que legal, olha só, hein? Tá vendo que situação, hein? Professor, e se ela empurrar a porta e ainda ela falar assim: quem é que tá atrás de você? Aí aparece Jorge de toalha de banho. Já pensou? Parece o Jorge de toalha de banho. Ela vai falar assim: você me abandonou pelo Jorge, né? Então, olha que situação. Então, o uso capião, brincadeiras à parte, o uso capião de abandono de lar é uma modalidade nova e interessante. Muitos colegas, juristas, utilizam dentro da ação de divórcio, né? Que não é o mais adequado segundo a jurisprudência do TJ de São Paulo e a jurisprudência também do TJ do Rio Grande do Sul. Muita gente, muitos colegas juristas, já utilizaram esse fundamento dentro da peça de divórcio litigioso. Não é o mais adequado, segundo orientações doutrinárias e também a jurisprudência de forma pacífica. Esse uso capião eu devo fazer ele sozinho, autônomo. Eu posso até fazer o divórcio, mas é uma outra ação. Assim como ocorre com a regulamentação de visita, assim como ocorre com a guarda, assim como ocorre com a pensão alimentícia provisória. Então esse uso capião mais adequado, mais correto, é realmente eu usufruir dele, dessa tese, numa ação própria. Ação de uso capião constitucional, especial, urbano, de abandono, né? Seria o termo mais adequado. Então eu tenho que fazer essa ação sozinha, não devo fazer essa ação cumulada com outra ação. Um exemplo: divórcio. A doutrina brasileira, de forma majoritária, muitos colegas juristas, juízes, solicitam a separação, né? Que seja feita a separação das ações. E assim, dessa forma, respeitando a jurisprudência majoritária e prática, o interessante é fazer sempre essa ação separada, né? Fazer essa ação separada para não ter esse problema de realmente ter que emendar, corrigir ou distribuir uma outra ação, excluir o pedido da ação. Divórcio é divórcio, ação de uso capião é ação de uso capião de abandono de lar. Essa ação de uso capião de abandono de lar aparece, olha que interessante, no mundo jurídico, dentro do direito civil, com a Lei 12.424. Isso apareceu em 2011. Vou repetir, hein? Lei 12.424 de 2011. Ela aparece no cenário jurídico com essa lei. E essa lei, na verdade, é o que está aparecendo para você, ela fez a inclusão, né? Foi feita a inclusão dentro do Código, no artigo 1240-A. Então nós temos a inclusão através dessa lei em 2011, por isso esse uso capião, esse instituto é um instituto novo, é o irmão caçula das ações de uso capião. Tá certo que agora nasceu o caçulinha, que é o uso capião administrativo, que merece uma melhor regulamentação na prática, segundo a jurisprudência. Ainda está meio perdidinho, mas espero que logo mais consigamos acertar isso para que possamos utilizar na prática. Mas fato é que esse uso capião, ele aparece ali a partir de 2011, né? Então aparece dentro do Código Civil. Olha que interessante. Esse uso capião de abandono de lar, então é essa situação de abandono. O cônjuge não é o papai, não é a mamãe, hein? O marido, a esposa, abandona do nada. E esse abandono tem que ser de 2 anos, no mínimo 2 anos, hein? Regra, abandono em 2 anos. Regra também, além do abandono em 2 anos, é muito importante que o imóvel não ultrapasse 250 metros quadrados. Professor, que a jurisprudência fala sobre isso? Olha que engraçado. A jurisprudência atualmente é majoritária que o imóvel realmente tem que ter 250 metros quadrados no máximo. Passou disso, não cabe esse uso capião. Algumas decisões no Rio Grande do Sul, se você fizer uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, algumas poucas decisões, alguns juízes realmente autorizaram esse uso capião, aceitaram, né? Realmente a sentença foi procedente, com imóvel maior de 250 metros quadrados, ou seja, que ultrapassa 250 metros quadrados. Mas é a minoria, porque a grande jurisprudência defende o quê? Conforme está lá no código, conforme está no artigo, esse uso capião de abandono de lar não pode ultrapassar 250 metros quadrados, porque é um uso capião que segue, né, muito próximo ao uso capião constitucional, aquele que nós estamos acostumados, o uso capião urbano de 250 metros quadrados e o rural até 50 hectares. Olha que interessante. Então a jurisprudência nesse sentido, realmente, ela exige que você
respeite, né? Respeite o código no sentido de realmente aproveitar aí a metragem de até 250 metros quadrados. Olha que interessante, olha que instrumento, hein? Pouco divulgado ainda, hein? Pouco divulgado ainda. Então você, né, foi abandonado, ela foi abandonada. Cabe uso capião. Da metade, não é do patrimônio, de todos os bens, da metade. Da metade. E esse abandono, olha que interessante. Em uma jurisprudência também do Rio de Janeiro, o professor achou muito linda a jurisprudência, porque na sentença e também no acórdão foi mencionada uma tese que eu achei maravilhosa. O abandono tem que ocorrer no mínimo 2 anos, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, e o abandono tem que ser efetivo. Presta atenção nisso, olha só. Professor, o que é esse abandono efetivo? Professor, esse abandono efetivo, nada mais, nada menos é que um abandono composto por 3 situações. O abandono físico, o professor falou. Esse físico não tem mais a presença física dessa pessoa, porque ela abandonou, ele ou ela. O segundo abandono é um abandono interessante, hein? Que é o abandono intelectual. Professor, o que é abandono intelectual? O abandono intelectual é aquele abandono que o sujeito, o marido, a esposa, que abandonou o companheiro, não fica mandando WhatsApp, mensagem. Não fica mandando o WhatsApp, mensaginha pro WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Porque isso não é abandono. Segundo a jurisprudência, esse abandono tem que ser total. E o total, o abandono efetivo, é o abandono físico e intelectual. Intelectual no sentido de não ligar. Porque se eu abandono a esposa e ligo para ela para saber como ela está uma vez por dia, isso não é abandono. Se eu abandono a esposa, mas eu mando o WhatsApp todo dia, uns 3 WhatsApps por dia, um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, não é abandono. O abandono efetivo, o abandono completo, o abandono integral, o verdadeiro abandono para o uso capião de abandono de lar, é o abandono composto por 3 situações. O abandono físico, o abandono intelectual e também o abandono financeiro, né? Porque não adianta eu abandonar, ou ela me abandonar, e ela fica pagando aluguel. Não adianta ela me abandonou e ela paga a prestação do apartamento, da chácara, do sítio, da fazenda. Ou ela me abandonou, mas ela deposita 3 mil reais por mês, 5 mil por mês. Então isso não é o abandono efetivo. Quando eu falo do abandono efetivo, olha que situação, olha que bacana isso, hein? É o abandono que consiste no abandono físico, presencial, né? A presença. No abandono intelectual, ou seja, eu não envio mensagens, eu não envio WhatsApp. E o abandono financeiro. Esse é o real abandono. E é isso que a jurisprudência realmente explica no sentido do abandono efetivo para o uso capião de abandono de lar. É o abandono total. Esse abandono, também é importante ressaltar, não pode ser feito simplesmente por uma proposta de trabalho. Então eu viro para a esposa, olha, eu vou trabalhar no Paraná, mas eu volto, hein? E a esposa ingressa com uma ação de uso capião de abandono de lar, falando, ele me abandonou, ele foi para o Paraná. Então isso não é abandono efetivo. Não é abandono efetivo porque eu não abandonei. Na verdade, eu fui trabalhar. Então, motivo profissional não gera abandono para fins de uso capião de abandono de lar. Olha que interessante, hein? Não só profissional, mas também abandono por fins de enfermidade, de saúde. Então, eu abandonei a casa porque fui fazer um tratamento nos Estados Unidos. Eu abandonei a casa porque eu fui fazer um tratamento em outro estado. Também não ocorreu abandono. Só ocorre abandono efetivo quando ocorre o abandono que esgota todas as possibilidades, física, intelectual, financeira, sem qualquer motivo profissional ou qualquer outra desculpa. Olha que interessante. E aí sim é um abandono. Aí sim é um abandono. Quero lembrar aqui o pessoal, agradecer quem está acompanhando o nosso programa. Quero mandar um abraço novamente pessoal do YouTube, do Facebook. Você é muito importante para nós. Continue acompanhando. A audiência só sobe, hein? Sensacional, hein? Cada vez maior a audiência aqui na jurisdição, realmente, na jurisprudência conecta, né? Então, realmente, só subindo a audiência aí. Vamos lá. Então, jurisprudência conectada, né? Então, a audiência só sobe na jurisprudência conectada. Quero novamente aqui, ó, lembrar você do Arispijus, né? Então, não esqueça, o material aqui para você de forma eletrônica também, em PDF. Não esqueça, tem acesso, material de qualidade para você. Volto no uso capião, hein? Vamos lá, juntos, hein? Acorda aí, vamos embora. O uso capião, quando eu falo de uso capião de abandono de lar, é um instituto muito novo, é o caçulinha dos institutos, das teses e ações de uso capião. Previsto aonde? No Código Civil. Previsto no Código Civil,
mas que tem conceitos, vários conceitos de direito de família, né? Porque esse uso capião, existe uma discussão em relação à sua competência. Professor, aonde distribui a ação de uso capião de abandono de lar ou ação constitucional urbana de abandono? É na vara de registros públicos, aonde tem? É na vara civil ou é na vara de família? E aí a jurisprudência já corrigiu, já ratificou. O uso capião de abandono de lar deve ser distribuído na vara especializada, que é a vara de família. A vara de família que deve realmente receber a ação de uso capião de abandono de lar. Então toda a ação de uso capião de abandono de lar deve ser endereçada para a vara de família. Pois a vara da família, de forma majoritária no nosso país, decisões do Rio Grande do Sul, decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de forma majoritária, reconhece a competência exclusiva da vara de família. Só não vou distribuir na vara de família naquela região que eu não tenho essa vara de família. Então vai para a genérica a vara civil. Mas em regra é a vara de família e sucessões. Olha que interessante. Outra discussão muito grande, pode rodar o material aqui para os nossos amigos, pode rodar também. Olha só, outra discussão muito grande em relação à situação do uso capião de abandono de lar é se eu posso usufruir dele também na situação de união estável. Lembra você, lembra o colega que está nos assistindo? União estável eu tenho duas, né? A união estável declarada e a união estável que não é declarada. A união estável declarada é aquela que eu fui num tabelião, fui num cartório, fiz um documento dizendo que eu vivo uma união estável. Essa união, normalmente, ela é feita porque um dos cônjuges necessita de um documento, normalmente para provar o convênio médico, para conseguir realmente ter acesso ao convênio médico do outro, né? Normalmente é feito assim. E aí sim é declarada. Quando a união estável não é declarada, eu preciso solicitar isso em juízo através da ação de reconhecimento de união estável ou declaração de união estável para posteriormente pedir a dissolução, se for o caso. Então tudo que é declarado eu não preciso pedir o reconhecimento. Se não for declarado com um documento público, eu preciso pedir o reconhecimento na justiça. Então, outra briga jurisprudencial em relação ao uso capião de abandono de lar é em relação a isso. Só cabe uso capião de abandono de lar na situação de casados ou união estável também? E aí vem a jurisprudência, olha que interessante. A jurisprudência esclarece o quê? Atualmente, cabe uso capião de abandono de lar também na situação de união estável. Olha só, hein? Presta atenção, hein? Cabe ação de uso capião de abandono de lar também na situação de união estável, só que é a união estável declarada. Olha que interessante. Outro fator importante, hein? O Conselho Nacional de Justiça, a partir aí de 2013, regulamentou essa questão do casamento homoafetivo, entre outros nomes, casamento homossexual, né? Entre outros nomes que a doutrina realmente conceitua. E também a jurisprudência pacífica esclarece que o uso capião de abandono de lar também serve, também é base de fundamento, também é procedente para casais de sexo do mesmo gênero. Então o fato é, homem com homem, mulher com mulher, também um casal homem com homem, mulher com mulher, também cabe a ação de uso capião de abandono de lar. Professor, me surgiu uma dúvida, né? Hoje o conceito de família mudou muito, homem com homem, mulher com mulher, o casal mais antigo, né? Homem com mulher e mulher com homem. Mas e aquela família mais diferente ainda, que é a família de um homem com 7 mulheres, ou uma mulher com 7 homens? Ah, professor, existe? Existe, né? Nós sabemos que existe. Tem um exemplo aí, o MC Catra aí, não é? Sempre falo isso em aula, né? E não é diz a lenda, é a realidade, né? Ele mora com 7 mulheres. Professor, será que caberia a ação de uso capião de abandono de lar? Então, nessa situação, ainda não tem uma jurisprudência pacificada, mesmo porque não é uma situação constante. Existem muitas famílias assim, mas não é uma situação constante, né? Então, nós não temos ações ainda de uso capião de abandono de lar nesse sentido, nessas famílias que ocorre essa diferença tão grande assim, porque, na verdade, não é mais um casal, né? É uma pluralidade de casais, aí realmente muda totalmente a situação. Fato é que no casal homoafetivo, cabe uso capião, sim, hein? De abandono de lar. Então, aquele casal homoafetivo, a união estável,
que ocorre o abandono, só que a união estava declarada, hein? Eu posso usufruir da ação de uso capião de abandono de lar. Olha que interessante, né? Professor, então, jurisprudência é pacífica no sentido do endereçamento? Sim, é pacífica. É a vara de família quando tem. É para lá que vai o endereçamento, é para lá que vai essa espécie de uso capião. Vou usufruir desse instituto e vou endereçar para a vara de família. Mas olha que interessante, tem uma outra discussão jurisprudencial, hein? A outra discussão jurisprudencial é no sentido, quando começa o lapso temporal, o período aquisitivo, a prescrição positiva e outros nomes que a doutrina realmente esclarece do uso capião de abandono de lar. Então, a doutrina não retificou, não ratificou, não corrigiu, mas a jurisprudência também já corrigiu. A jurisprudência em São Paulo, Rio Grande do Sul também relata e esclarece que o uso capião, o lapso temporal, a contagem do prazo de lapso temporal para o uso capião de abandono de lar, ela ocorre com a separação de fato, também conhecida como separação de corpos, né? Então, o prazo começa a contar com a separação. Vamos voltar no filme lá, hein? Olha o filme lá. A Julia Roberts chacoalha o maridão, fala, não quero mais. De manhãzinha ela vai embora. O de manhãzinha é dia 2. Pronto, começa a contar dali. Porque o abandono efetivo foi no dia 2. Então começa a contar dali. É o abandono, a contagem, o início da contagem de prazo é do abandono efetivo. Essa é a contagem de prazo, da separação, de fato, realmente. Aí que começa a contar o lapso temporal a título de uso capião de abandono de lar. Olha que interessante, olha que tema maravilhoso, hein? Então, uso capião de abandono de lar realmente é o irmão caçula da família dos institutos das ações de uso capião. E esse instituto, olha que interessante, existe uma discussão muito grande, e existe uma discussão muito grande doutrinária e também jurisprudencial. Só que ainda bem que a jurisprudência já meio que corrigiu, né, praticamente esse uso capião, essas várias dúvidas que surgem a todo momento. A primeira dúvida, então, que a jurisprudência já pacificou, já corrigiu, é em relação à sua distribuição, em relação ao seu endereçamento. Professor, aonde eu vou endereçar a minha petição de uso capião de abandono de lar? Para onde vou enviar? Vai enviar, realmente, para a vara de família. Então já está pacificado. E a outra questão é o lapso temporal. O lapso temporal, a prescrição aquisitiva, ela ocorre com abandono efetivo. Olha que legal, olha que bacana, assunto interessante, hein? Então, eu quero agradecer a você que está assistindo nosso programa. A intenção aqui realmente é levar conhecimento, tratando sempre de uma matéria vinculada à jurisprudência, matéria importante, porque tem muito colega que não sabe nem que existe esse uso capião e tem que saber, porque é um uso capião muito interessante, utilizado com outras ações de direito de família, e é uma ação do dia a dia, matéria que merece realmente a sua observação. Quero agradecer aos nossos colegas aqui da TV, né, nosso programa. Quero agradecer o grande amigo Alberto Gentil pela oportunidade. Estou à disposição, conte comigo. Acesse o professor aí no Facebook, né? Então estou lá, Júlio Sanches 2, né? Você vai me achar com facilidade, tá bom? Então desejo a você sucesso. A audiência bombou. Olha, impressionante a audiência. Isso é muito bom. Muita gente nos assistindo pelo Facebook, no YouTube. Isso é muito bom. Então agradeço a você e eu vou embora. Um grande abraço para você.